Olá pessoal, bem-vindos à lição 5 do curso Dons. Iremos falar sobre mordomia. Quero ler 1 Coríntios 4:1. Paulo disse que todos nos considerem servos de Cristo e mordomos. Mordomos do quê? Iremos descobrir em um instante o que é ser mordomo. Mas vamos falar sobre essa palavra. Não é uma palavra que usamos muito na nossa sociedade hoje, então vejamos no dicionário e a definição no grego. O dicionário define a palavra mordomo como sendo o cuidado e a administração responsável de algo confiado aos cuidados de alguém. No dicionário grego, nem vou tentar pronunciar essa palavra grega, mas você verá aí na tela. Aquele que tem a autoridade e a responsabilidade por alguma coisa. Aquele a cargo de ser o responsável ou o administrador ou o gerente. Gerente pode ser uma boa palavra. Então, há 3 aspectos claros sobre ser um mordomo. Número 1, supervisiona o que pertence a outro. Então, eu sou responsável pelo que é de outra pessoa. Número 2, carrega a autoridade para gerenciar o que lhe foi confiado. E número 3, é responsável. Ele ou ela prestará contas ao dono. Então, claramente não é uma supervisão direta do proprietário, um microgerenciamento ou qualquer coisa parecida, mas algo que lhe é confiado e espera-se que seja cuidado da forma que o proprietário deseja. Tudo bem? O que seria um exemplo? Um planejador financeiro em nosso ministério. Nós temos um pequeno fundo em que juntamos para a aposentadoria de cada funcionário. Nós temos um gerente financeiro que gerencia os investimentos deste fundo que oferecemos aos nossos funcionários integrais. Eu, como funcionário da Messenger International, dificilmente vou até o gerente financeiro e pergunto em que ações você está investindo, ou em que anuidade, ou em qual fundo do governo. Eu realmente não me preocupo com isso. Sei que ele tem 40 anos de experiência e eu confio essa área a ele. Se olharmos na Bíblia, veremos a história de hoje. José começou como escravo de uma propriedade. Mas Potifar viu que ele era um homem muito sábio. A sabedoria de Deus estava sobre sua vida e Potifar o colocou como gerente de toda a sua propriedade. E a Bíblia diz que Potifar não sabia de nada que acontecia em sua casa, a não ser o que comia e sua hora de dormir. Então, José tinha a confiança dele. Ele o tornou mordomo e José cuidou de tudo o que pertencia a Potifar, da maneira que seria mais vantajosa para Potifar. Então, agora vejamos o que Paulo está especificamente dizendo quando fala que todos nos considerem servos de Cristo e mordomos. Vamos terminar o verso. Que todos nos considerem servos de Cristo e mordomos. Agora veja, dos mistérios de Deus. Então ele disse, eu sou mordomo dos mistérios de Deus. Agora, o que isso significava? Paulo tinha recebido o dom da revelação. A revelação da graça de Deus, de Jesus como o Messias. Ele era mordomo disso, de levá-la aos gentios. Ele era responsável. Então, quero pensar nele sendo mordomo desse dom, assim como José estava administrando os pertences de Potifar como um planejador financeiro, gerenciando as finanças de alguém sem microgerenciamento. Então é isso, Deus está lhe dando um dom e dizendo, você é o mordomo da minha habilidade. Isto é basicamente o que Paulo está dizendo, eu sou o mordomo dos dons de Deus. E como isso se aplica a nós, vou deixar bem claro. Veja o que Pedro diz em 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom, essa é a palavra grega carisma, que recebeu para servir aos outros. Então, administre-o, distribua-o, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então, eis a questão. Sei que nós podemos escolher usar o dom apenas para nosso próprio benefício ou podemos usá-lo para o benefício dos outros. Construa o reino. Nós somos mordomos, nós escolhemos, nós iremos prestar contas de como o fizemos. Então, aqui vai um ponto importante. Você tem um dom ou dons. E esses dons são uma concessão específica da graça que o capacita com habilidades especiais. Assim como o apóstolo Paulo, nós somos mordomos desses dons.
Para mostrar a importância dos seus dons e administrá-los bem, vamos usar a atitude de Paulo como modelo. Vejamos especificamente como ele via sua mordomia. Ele diz em 1 Coríntios 9, 16 e 17: Quando prego o evangelho, não tenho nada do que me orgulhar, pois a necessidade de pregar está sobre mim. Sim, ai de mim se não pregar o evangelho, pois se prego voluntariamente, tenho recompensa. Porém, se prego por obrigação, sou o mordomo do que me foi confiado. Tem muita coisa aqui. Olha, primeiro ele diz: a necessidade está sobre mim. Quando Deus lhe dá um dos seus dons, 2 ou 3 de seus dons, o que seja, é a habilidade dele. E há uma necessidade sobre nós de administrarmos bem esse dom para construir o reino. E, de fato, prestaremos contas de como cuidamos disso. Mas note o que Paulo diz: ai de mim se não usar o dom corretamente, se não pregar o evangelho. Agora, essa palavra ai é muito interessante. É uma palavra grega que significa, um dicionário a define como desastre, terror. Outro dicionário a define, e são dicionários gregos, como interjeição de tristeza e indignação. Cada ocorrência dessa palavra no Novo Testamento implica um julgamento muito sério, ou terrível julgamento. Tá bom? Eu sei que eu devo estar te assustando agora. Realmente eu não estou tentando, mas estou dizendo que gostaria de ver um temor de Deus saudável em nós. Hoje, nós estamos enfatizando que somos filhos de Deus. E às vezes enfatizamos isso demais a ponto de negligenciarmos nosso chamado. Então lembre-se de Efésios 2, 8 a 10. Você é salvo pela graça para ser filho de Deus, mas é igualmente capacitado por essa mesma graça para fazer alguma coisa. Você precisa inserir isso na sua psique. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com. No seu paradigma, assim como você foi chamado para ser um filho de Deus, você também foi chamado para fazer alguma coisa. E fazer isso é ser responsável pela obediência a isso. Ou seja, se você negligenciar, deixa-me dar um exemplo. Eu creio que a Whitney Houston, ela foi chamada para levar milhões à presença de Deus. Ela tinha uma voz que era perfeita. Quero dizer, eu me arrepiava quando aquela mulher cantava. Havia uma habilidade sobrenatural nela para liderar pessoas. Mas a questão é, ela a usou para construir o reino ou ela a usou para outros propósitos? Não estou aqui para julgar a Whitney, não sou o juiz dela, mas o que estou dizendo é qual será a história de como ela usou seu dom no trono do julgamento. Talvez falaremos mais sobre isso na próxima lição. Então, é isso que precisamos entender. Deus não nos microgerencia. Ele nos dá o dom e diz, agora cabe a você descobrir o desejo do meu coração e como usar esse dom. Há uma busca envolvida e isso é algo sobre o qual iremos falar numa aula futura. Como o meu exemplo pessoal, olho para... Quando Deus falou comigo, nunca esquecerei. Posso fechar os olhos e ver onde eu estava. Era tipo 6 horas da manhã. Lisa e eu tínhamos um carro bem velhinho na época. Posso fechar os olhos e ver o carro. Eu estava andando em círculos perto do carro, num lugar remoto, e Deus me disse, filho, quero que você escreva. E eu me lembro de não levar aquilo a sério e pensar, Deus, o Senhor escolheu a pessoa errada, não consigo escrever, não dá. E lembro do que aquelas mulheres me disseram 10 meses depois. John Bevere, se você não escrever o que Deus está lhe dando, ele dará as mensagens para outra pessoa
E um dia você prestará contas disso. Agora eu penso, e se eu não tivesse escrito? Se eu tivesse deixado o dom adormecido, a isca de Satanás teria sido dado para outra pessoa. Olho para a isca de Satanás, está em mais de 100 idiomas agora, chegando a 2 milhões de cópias. Já vi muitas pessoas mandarem mensagem dizendo que o livro literalmente as libertou da ofensa e da falta de perdão, da amargura e ressentimento. E se eu não tivesse escrito? Se você olhasse para mim quando eu tinha 25 anos e me dissesse a forma como Deus iria me enviar às nações do mundo através da escrita, eu teria rido da sua cara. Porém, quando Deus falou comigo, Ele liberou e concedeu um dom. E se eu não tivesse obedecido? É por isso que é tão importante, falarei mais sobre isso nas lições 7 e 8, e é por isso que é tão importante buscarmos a Deus, que o busquemos diligentemente em fé. Porque quando o buscamos, ele revela essas coisas em nós. Muito bem, então voltemos a Paulo por um instante, tá bom? Paulo estava bem ciente do fato de que Deus confiou uma coisa de grande valor a ele. Se ele não administrasse adequadamente, então outros não poderiam ser beneficiados. E até sofreriam a perda do que Deus desejava que os outros recebessem. Ele sabia que o dom não era para ele. O dom foi dado aos outros através dele. A mesma coisa vale para você e para mim. Deus não colocou os dons na sua vida para você. Minha habilidade de falar, minha habilidade de escrever não são para mim, são para você. Quando realmente entendemos isso, nós temos um temor santo. Em vez de pensar, eu sei falar muito bem, olha como eu falo bem, não iremos por esse caminho. Você percebe, é muito importante que eu administre bem esse dom, porque ele não é para mim, é para os outros. E os outros serão beneficiados ou terão déficit se eu não for fiel. Foi por isso que Paulo disse, se eu faço voluntariamente, eu tenho recompensa. E ele continua, mas se eu faço por obrigação, ou seja, com uma atitude ruim, melhor fazer assim mesmo, porque eu sou um mordomo do que me foi confiado. Sabe, se eu considerar a escrita, escrever era um trabalhão para mim antes de eu ter o dom, mas agora eu começo a escrever de manhã e vou até à tarde e penso, minha nossa, tenho que fazer outras coisas, mas é uma alegria para mim escrever. Faço voluntariamente, porque quando eu estou escrevendo, eu penso em vocês. Eu não escrevo com o pensamento de que quero que seja um best-seller internacional, de alcançar todos os lugares. Esse não é o meu pensamento. Meu pensamento é, Deus, o Senhor irá mudar a vida das pessoas através disso. Isso é o que o Senhor colocou na minha vida. Para todas as outras pessoas. Para as pessoas no Irã, para as pessoas na China, para as pessoas na Coreia, para as pessoas no leste europeu. E eu poderia continuar a lista, estou pensando com o coração. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Quando comecei a escrever, não foi assim. Eu lembro do primeiro livro que eu escrevi. Eu levei 1 ano inteiro para escrever aquele livro. E o enviamos para a editora. E duas editoras. E as 2 editoras o rejeitaram. Eu levei mais de 1 ano para escrevê-lo. E o enviei para 2 editoras. Uma sequer respondeu e outra disse, publicamos apenas grandes nomes e não gostamos desse livro e tal. Coisas assim. Me disseram que não gostaram do livro. Então, o publiquei independentemente e ia a igrejas de 80 pessoas, 100 pessoas e o vendia. E as pessoas recebiam a mensagem e eram profundamente impactadas. Mas eu fazia isso porque eu sabia que era o que fui chamado para fazer e pensava, Deus, se o Senhor quer que só 100 pessoas leiam, então será assim. Eu sabia que sentia no coração que os livros deveriam ir além, mas mesmo assim eu escrevi o 2º livro. E lembro que minha professora do seminário leu e o criticou severamente. Minha antiga professora do seminário. E lembro que mais alguém fez comentários sobre esses 2 primeiros livros. Foi um amigo meu que disse, John, você usou versículos demais. Eu me lembro também de uma noite que deitei no chão e fiquei olhando para o teto, assim, alguns minutos, pensando, desperdicei tanto tempo, perdi tanto tempo. Bom, esses eram os pensamentos que bombardeavam a minha mente. Eu sou um derrotado. Nenhuma editora quer meu livro, ninguém se interessa por ele. Mas eu pensava comigo mesmo, obedecia a Deus? Sim. É um dom que Ele colocou na minha vida? Sim. Está ajudando pessoas? Sim. Ok, então irei continuar. E lembro que quando chegamos ao 3º livro,
Um amigo meu me convidou para almoçar um dia e eu me lembraria a vida toda. Eu fui ao almoço, estávamos sentados à mesa, havia um homem que eu não conhecia. Ele era editor de uma das editoras e agora ele era diretor de uma das editoras que rejeitou meu primeiro manuscrito, e isso foi há uns 3 anos. E ele perguntou: "Ô John, o que você tem ministrado nas igrejas?" E eu comecei a compartilhar sobre essas ofensas e ele lembrou e olhou para mim e disse: "Você sabe que nunca poderíamos publicar seu livro, né? Nunca poderíamos publicar seu livro." E eu disse: "Bom, eu não estou tentando convencê-lo a publicar um livro. Você me perguntou sobre o que eu tenho ministrado." Ele disse: "Ah, é." Ele caiu em si, ele disse: "É." E eu continuei falando sobre a mensagem de ofensas. E ele olhou para mim 15 minutos depois e disse: John, você pode me enviar o manuscrito?" Eu disse: "Para quê?" E ele disse: "Eu quero publicá-lo." E eu retruquei: "Você acabou de dizer que não poderia publicar." Ele disse: "Não, não, não, não. Isso precisa alcançar o planeta." Lembro que ele publicou o livro e mal vendeu. Porém, quando eu apareci em um programa internacional em 18 de janeiro de 1985, eu me lembro que eu deveria falar apenas 20 minutos. A editora conseguiu meu agendamento e eu pensei: tudo bem, vamos lá. Achei que eles queriam falar sobre minha esposa e meus filhos. Era uma pequena entrevista de 20 minutos e eles disseram: "Você poderia mencionar o livro para começar?" Eu disse: "Claro." Então eu fui para o programa e nunca vou me esquecer. Os entrevistadores seguraram isca de Satanás e disseram: "Qual é a isca de Satanás?" E eu abri a boca por 40 minutos e o tempo todo falei sobre o assunto. A unção de Deus encheu o estúdio todo. Os diretores não me pararam dizendo: "Acabou o tempo." Falei por 40 minutos sem parar. No dia seguinte, toda a loja de livros na América vendeu todos os livros e em 2 dias encomendaram 20.000 cópias. A editora explodiu. Isso foi 4 anos após Deus me dizer para escrever. Com certeza, eu estava sendo fiel e fazendo o que Deus me disse para fazer. E escrevendo aquelas mensagens, mesmo com as críticas, me fizeram pensar: Deus, eu irei te obedecer. É claro, o Senhor colocou em mim o dom de escrever e hoje os livros atingiram dezenas de milhões e em mais de 100 idiomas em todo o mundo. É muito importante que sejamos mordomos fiéis do dom. E se formos mordomos fiéis do dom, Deus irá fazê-lo crescer como achar que deve acontecer. E lembre-se, Deus nunca recompensa como o homem recompensa. Talvez você alcance uma pessoa com o dom de Deus na sua vida que a atrai para o reino ou beneficie a vida de alguém para que afete milhões de pessoas. E um dia, quando se apresentar diante de Jesus, você será recompensado grandemente, enquanto ele mostra as almas que você impactou. E você diz: "Eu nunca vi essas pessoas." Ah, você impactou aquela com o dom que eu lhe dei, e essa pessoa impactou milhões. Você não faz ideia de como é o grande plano, o grande esquema das coisas que Deus orquestrou. Mas eu lhe garanto, ele o chamou para impactar pessoas com o seu dom. E se você for fiel, você será grandemente recompensado. Bom, a responsabilidade de um mordomo de Deus não é só administrar, mas a motivação também é importante. Iremos falar sobre motivações e intenções na nossa próxima lição. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo, vá para messengerx.com.